e eu queria entender um pouco mais sobre eles. Eu queria que a gente pudesse, talvez, trazer um mini resumo aí, o assunto por trás dele, até porque a primeira coisa que me chama a atenção é do livro ali, primeiro, número 1 ali, o que é Kid Preto, né? Tá. O porquê disso, o De que onde esse veio o livro nome, né? aborda, né? Porque a gente comentou aí que foram 12 anos Sim. de estudo, comentou sobre as fontes que foram colhidas e as veracidades dela, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, primeiro, o que é o nome e por que Kid Preto, né? E tem outra coisa que eu quero tirar dúvida também, pode responder depois da pergunta dele, por favor, que é, existe alguma regalia que uma unidade de operações especiais tem, que o resto da tropa não tem? Por exemplo, por ser de operações especiais, vocês têm liberdade para fazer tal coisa que, em geral, os demais Eu acho militares que não não é poderiam. regalia, Assim. a palavra talvez seja essa Não tomada sei de se- decisão com base na situação ali de que talvez um soldado... Algum direito que uma seja- ordem expressa, ele pode talvez interpretar de outra forma. São duas excelentes perguntas. Eu vou responder a primeira. A do Kid Preto. E a segunda, você me faça novamente, porque eu corro o risco de esquecê-la, tá? Sobre o Kid Preto, né? O termo Kid Preto. Primeiro, falando do livro, ainda que seja suspeito para falar, o livro Kid Preto ele foi escrito realmente ao longo de 12 anos, né? É um livro escrito por mim em coautoria com o Coronel Fernando Montenegro, que é uma referência das operações especiais do Exército, um amigo, um irmão que eu tenho. E, inclusive, a sugestão do título do livro foi feita pelo Coronel Montenegro, muito propriamente porque ali a gente trata, como nós estamos tratando das tropas de operações especiais do Exército, o termo Kid Preto é muito próprio às operações especiais do Exército, né? Afeto a elas. Por quê? No regime militar, quando acontece o movimento de 64, né? O foco guerrilheiro é constituído na região do Rio Araguaia. Então, nós temos um foco de guerrilha urbana e um foco de guerrilha rural. O foco de guerrilha rural na região do Rio Araguaia era denominado de Fogueira, Força de Guerrilha do Araguaia. E ali, eles tinham a intenção de constituir um foco guerrilheiro com o propósito de instituir no Brasil uma ditadura do proletariado, partindo do campo, de maneira muito tímida ainda, e o objetivo era que esse movimento fosse ganhando corpo à medida em que fosse avançando para os centros urbanos. Muito parecido com o modelo chinês, revolucionário chinês, instituído por Mao Tse-tung. Quando o exército descobre que isso estava acontecendo na região do Araguaia, o exército manda para a região do Rio Araguaia, Pará, Tocantins, Goiás, aquela região, tropas de operações especiais para poder combater esse foco guerrilheiro. E como é praxe, as tropas de operações especiais, elas são atividades sensíveis, né? E eles se comunicam através de codinome, até para poder que os seus antagonistas não conheçam, né, as particularidades daquela tropa que está atuando ali naquele terreno com o objetivo de combater a força guerrilheira, especificamente naquele caso. O codinome do comandante das operações especiais no Araguaia era Kid Preto. Então, nas linguagens de rádio, quando você se referia a Kid Preto, você sabia que era o comandante da tropa de operações especiais do Exército. E isso foi tão importante para a cultura das operações especiais do Exército
que em 1983, quando é criado o primeiro batalhão de forças especiais, o comandante do batalhão de forças especiais é conhecido pelo codinome Kid Preto. Então, a partir de 83, todos os comandantes do primeiro batalhão de forças especiais são conhecidos como Kid Preto. Então, é um nome muito forte, né, para as operações especiais do Exército e muito próprio também para poder abrir, né, dar título ao livro por conta dessa influência que tem nessa comunidade. Né? E deixa eu só permitir uma pergunta. Tem alguma curiosidade desse primeiro comandante lá, das operações especiais que combatia essa guerrilha, escolher o nome Kid Preto? Tem alguma curiosidade por trás disso? Tem. Então, o general Álvaro atualmente, general Álvaro Pinheiro, ele está na reserva, né? Já está reformado até. E naquela época ele era tenente, recém-formado, muito vibrador, e ele, sempre que ele ia para as missões, saltando de paraquedas, fazendo infiltração aérea, ele ia com o rosto camuflado. Naquela época a gente não tinha tintura de camuflagem. Como é que você camuflava o rosto? Você queimava a cortiça e passava no rosto. Aquilo dava uma tonalidade preta para o rosto, para as mãos, para os braços, enfim. Daí o nome Kid Preto, por causa da tonalidade de pele que eles se apresentavam quando em operação. Entendi. O nome Kid Preto é de autoria do general Álvaro Pinheiro. Interessante. Caramba. E quais são as liberdades, se é que existem, né, que uma unidade de operações especiais tem, que as outras unidades não têm? Então, quando a gente fala de tropas de operações especiais, a gente precisa entender que o conceito de operações especiais ele é muito abrangente. Ele é abrangente e ele não é consensual. Então, assim, o que o país pensa ser operações especiais, um outro pensa de forma distinta. Então, não tem como você atribuir uma definição genérica de operações especiais no âmbito mundial, tá? Quando você me faz essa pergunta, a minha resposta, apesar de não ter uma definição genérica, eu vou tentar explicar de maneira genérica, tá? Geralmente, as tropas, por serem tropas que atuam com alto nível de desempenho e normalmente solucionando situações críticas, essas tropas elas são empregadas em todos os 4 níveis de condução do enfrentamento, de condução da guerra, né? Quais são esses 4 níveis? O político, o estratégico, o operacional e o tático, tá? Uma tropa de operações especiais, ela pode atuar, né? Em cada um dos 4 níveis, ou então nos 4 níveis. Por quê? Porque ela é uma instituição que busca solução de situações sensíveis aos interesses do Estado. Um exemplo. Quando Bin Laden foi identificado em Abbottabad pela CIA, qual foi a tropa destacada para poder ir para Abbottabad para poder abatê-lo? Team Six, né? O DEVGRU, o Grupo de Desenvolvimento de Guerra Especial Naval, que é o antigo SEAL Team 6. É uma tropa de operações especiais, nível 1. Então, assim, você veja, o conceito é muito complexo, tá? Mas eu vou tentar explicar. Nós temos 3 níveis de maneira genérica. Nós temos que entender que normalmente as tropas militares, elas atuam em 3 níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. As tropas nível 1 são aquelas
que tem o maior orçamento, que tem a formação mais sólida e mais complexa, e são aquelas que, por consequência, elas são empregadas no mais alto nível de criticidade. Por isso que o CEO, por isso que o SEAL Team 6 ou o Dave Grohl foi empregado na captura e morte de Osama Bin Laden. Porque era uma operação extremamente sensível aos interesses do Estado norte-americano. Qual era o objetivo 1 dos Estados Unidos na guerra global contra o terror? Capturar ou eliminar Osama Bin Laden. Esse era o objetivo 1, primário. Por ser o objetivo primário, emprega-se uma tropa de nível 1. Nível 2 são as tropas de operações especiais, mas, como é que eu vou dizer? Aquelas que atuam no nível abaixo da alta criticidade. Então, por exemplo, pensando nos Estados Unidos, você tem as forças especiais, você tem as outras unidades SEAL que não o Dave Grohl, você tem o 160º SOAR, né, que é as operações especiais do Exército, que faz transporte de tropa, que dá suporte aéreo de aeronaves de asa rotativa para o Exército. Então você tem diferentes tropas de operações especiais que atuam ali e que dão suporte às tropas de nível 1. E as tropas de nível 3 são as tropas convencionais. São aquelas tropas que têm o maior contingente, que têm um nível de treinamento não tão intenso e não tão especializado como as outras duas. Então você veja, em nível de suporte financeiro, de treinamento, de criticidade, as tropas nível 1, elas estão na base da pirâmide. Por quê? Porque a gente pensa aqui, maior investimento, maior formação, maior treinamento embaixo. Tropa nível 1, tropa nível 2 no meio e tropa nível 3 em cima. E até no Brasil é assim também? Não. No Brasil, não. Não, a gente não tem essa concepção aqui. Tá? A gente não tem essa percepção aqui. Eu estou falando para vocês no nível genérico, né? O que a gente precisa entender o seguinte. Quando a gente fala de alto desempenho operativo, nós temos 2 tipos de alto desempenho. As tropas que atuam em alta performance e as tropas que atuam na vanguarda da alta performance. Quando você fala de vanguarda da alta performance, é vanguarda operativa, tecnológica, treinamento, financiamento. Elas são percebidas, o orçamento norte-americano para as tropas de operações especiais nível 1 é absurdo. Como é absurdo também o nível de financiamento da CIA. Porque em 1980 aconteceu uma operação icônica chamada Operação Garra de Águia. A captura de 153 reféns na embaixada em Teherã. Com a embaixada? Em Teherã. Um contingente norte-americano de várias unidades foi destacado para atuar nessa operação. Só que, como eram de diferentes unidades, elas não interagiam entre si. Tinha muita sinergia. Não tinha sinergia. Então, o que aconteceu? A operação acabou chafurdando. Não deu certo. Por causa da falta de coesão que as tropas tinham. A partir dessa operação icônica, os Estados Unidos, então, decidem criar o Comando de Operações Especiais norte-americano, que é o SOCOM. Para quê? Para que elas possam dialogar melhor entre si, para que elas possam treinar, operar
conjuntamente, para que elas possam falar a mesma linguagem. Porque elas não utilizavam nem o mesmo equipamento. Então, por exemplo, se eu estava no terreno, eu tinha um problema com o meu equipamento, tivesse que utilizar o equipamento de um companheiro de outra força, o equipamento era completamente diferente do meu. Eu não sabia como operá-lo. Isso aconteceu com a CIA também. Havia uma distância muito grande da atuação da CIA e das agências de inteligência norte-americanas, não só a CIA, das Forças Armadas, sobretudo as Forças de Operações Especiais. Depois do 11 de setembro, depois que aconteceu o 11 de setembro, depois de uma investigação muito longa, o grande culpado pelo 11 de setembro foram as agências de inteligência, que elas não conseguiram depurar as informações que indicavam que aquilo podia acontecer. Então, o que aconteceu? Eles começaram a criar ações interagências das agências de inteligência com as tropas de operações especiais e as tropas convencionais. Então, eles passaram a atuar conjuntamente no terreno. As agências de inteligência coletando dado, depurando esses dados e transmitindo esses dados para as tropas de operações especiais que executavam as ações no terreno. E isso começou a virar o jogo em favor dos americanos, porque até então